Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Sejam todos bem-vindos a este espaço, este momento em que nós estamos aqui para discutir, conversar, dialogar sobre uma diversidade de temas que envolve a teologia, a filosofia, as religiões. Nós estamos recebendo sempre amigos, colegas de profissão, professores, pastores, uma diversidade de pessoas que transitam nessas áreas que nós comentamos agora. E hoje nós vamos trabalhar um tema bastante importante e necessário para o contexto evangélico. Mas antes de comentar exatamente esse tema, eu vou fazer a apresentação dos nossos convidados, dos meus dois amigos que estão conosco neste episódio para nós conversarmos sobre o tema. Um deles é o professor Gerson Willi, que é graduado em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Ele também tem especialização em Teologia Sistemática, também uma outra especialização em Teologia Bíblica. É professor da nossa Escola Teológica das Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte, a ESTEADEB. No caso, é meu colega, né, da instituição. E o outro amigo é o José Victor. Ele é graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em um nome que eu vou ver se eu consigo dizer aqui. Endodontia. Ele é diácono da nossa igreja, da Assembleia de Deus, a EADERN. É superintendente da Escola Bíblica Dominical em um dos setores da nossa igreja. E é aluno do curso de bacharelado em Teologia, também da nossa instituição, a ESTEADEB. Então, professor Gerson Willi e professor também José Victor, sejam bem-vindos ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. Uma alegria, professor Cláudio, estar aqui com esse projeto que tem abençoado vidas. Eu tenho acompanhado alguns vídeos que têm sido postados aqui, tem abençoado meu coração, a minha vida ministerial, e eu espero que hoje também a nossa conversa, meu querido amigo e irmão Vitor, também seja de bom proveito para aqueles que estão nos assistindo. Que bom, e você fez parte do projeto original, né? Fez uma espécie de consultoria. Pois né? Tá aqui agora para mim é uma alegria enorme, e vendo esse ideal, eu lembro, né, do seu desejo de fazer uma programação como essa, e agora está acontecendo, né? Deus é maravilhoso. Pois é, você vai estar participando em alguns outros momentos, não é só esse não. É uma honra. E Vitor está transitando aí na área da teologia cristã, e o que é que está achando da formação teológica? Bom, a paz do Senhor a todos, paz do Senhor professor Cláudio, um prazer estar aqui, juntamente com o nosso pastor, professor Gerson Willi. Uma satisfação, um projeto tão interessante, tão importante para nós, esse podcast, Cristianismo Inteligente. E para mim, como aluno da ESTEADEB, está sendo um prazer realmente conhecer um pouco mais. Fazer teologia é sempre uma experiência enriquecedora. Às vezes alguém diz que esfria o crente, mas quem realmente faz com o propósito de aprender, a gente sai mais crente do que entra, né? Então, para mim, está sendo prazeroso demais. Esquenta mais do que esfria, então. É verdade. Muito bem. Nós vamos conversar hoje sobre um tema, como eu disse, um tema bastante importante e necessário para o contexto evangélico, e eu diria até especialmente para o contexto pentecostal. O tema é pregação e pregadores. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre pregação e sobre pregadores, necessariamente. Falando de um, tem que falar do outro. Verdade. Não é? E
Para ensejar a nossa conversa, para utilizar como referência inicial, eu vou pedir para o professor Willy fazer a leitura de um versículo, que é o versículo de 2 Timóteo 4 e 2. A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 2. Pode fazer a leitura. Diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Muito bem. Bom, professor Willy e professor Vitor, ele disse assim, pregue a palavra. Então aqui, já só aqui, sem sair da vírgula, depois da vírgula, já tem duas informações grandiosas aí. A primeira é o imperativo para a pregação. Ou seja, tem que se pregar. Pregação é algo que é exigido no contexto cristão, do evangelho. Agora, a segunda grande informação que ele trouxe aí é o que tem que ser pregado. E é a palavra. E a palavra aí, se a gente fosse usar ela separado, fora desse contexto, mas separado, né? Se referindo ao que ele está se referindo, seria com um P maiúsculo. Sim, é verdade. Não é? Porque está se referindo à palavra de Deus. Ou seja, não é qualquer palavra, mas é a palavra de Deus. E aí, diante disso, eu faria a seguinte pergunta para vocês. O que é a pregação? O que seria isso, pregação? Pregação é expor a palavra. Eu acho que a definição mais resumida de pregação, a pregação é expor a palavra de Deus, é expor a Bíblia Sagrada. Eu acho que essa é a missão de todo pregador. É você revelar a verdade que está nas Escrituras. A gente vive um tempo que as pessoas procuram tantos mistérios, mas na verdade a palavra já é a revelação de Deus. Então, aquele que prega a palavra, ele tem esse papel de trazer a verdade que já foi revelada para nós, através do Espírito Santo que inspirou os escritores sagrados, aos corações, aos ouvintes que estão nos vendo, nos ouvindo, de forma que esta palavra seja clara para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, eu diria que, em poucas palavras, a pregação é você expor o texto sagrado, de modo simples, direto e claro, e com a unção do Espírito Santo, que é o que não pode faltar. Perfeitamente. Eu gosto de uma passagem que tem em Amós, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: bramiu o leão, né? Aquele rugir do leão. Quem não temerá? Então, quando o leão ele ruge, se alguém for num zoológico, já tiver tido essa experiência ao vivo de ouvir um leão rugindo, né? Você não vai ficar a mesma coisa. Tem um efeito, né? Do som daquele animal feroz rugindo, né? E o texto diz assim: o leão bramiu, quem não temerá? Aí ele vai continuar dizendo: falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? E aí eu acho que fala muito da pregação aqui, porque pregação também, e é somente você reverberar aquilo que Deus diz. O efeito, na verdade, o ofício da pregação, da proclamação, só acontece porque Deus falou uma vez. Então nós pregamos, ou o pregador prega, a pregação acontece porque, em primeiro lugar, Deus falou. É a fala de Deus, né, sendo reverberada através de alguém que traz, né, a proclamação verdadeira daquilo que uma vez Deus disse. Você faz me lembrar justamente o texto que Paulo diz aqui a Timóteo sobre pregação. Pregar aqui é falar como um arauto. E o arauto falava aquilo que o rei tinha dito. Ele era quem levava a mensagem. Ele não podia mudar a mensagem do rei. A mensagem já tinha sido dita. Ele apenas estava levando a mensagem que o rei havia mandado. Então, o pregador, ele é um arauto. Ele não tem mensagem própria. A mensagem já foi dita.
O dever do arauto é levar ao maior número de pessoas possíveis aquela mensagem que já foi transmitida. A mensagem é esta, fale. E aí o pregador é responsável por isso. Veja, eu acho que uma definição simples, mas muito importante é essa questão do arauto, porque a função do arauto só é validada se ele tiver uma mensagem. Ele chegar numa cidade, ele não tiver mensagem do rei, ele pode até ter o ofício, mas ele não é arauto. Mas se ele não tiver trazido a mensagem do rei, ele de nada se valerá a sua visita naquele local. Então por isso que quando Deus fala pela sua palavra, alguém vai proclamar ela. Alguém vai proclamar aquilo que Deus disse. Eu gostei também da outra parte, a segunda parte do versículo, porque ele diz assim: falou o Senhor Jeová, quem não profetizará. Ou seja, o arauto ou o proclamador, ele, nesse contexto aqui, acaba sendo um profeta de Deus. Agora, em que sentido? Profeta em que sentido? Porque quando a gente ouve essa palavra, profeta, vem de profecia. E aí a pessoa já pensa na profecia como uma previsão. Uma vidência. Né? Isso, como os videntes faziam. E, na verdade, a profecia ela é muito mais ampla. A Bíblia Sagrada é uma profecia. O Evangelho é uma profecia. Então, quem anuncia é um profeta. Perfeito. Então, ele chama justamente essa palavra, né? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, o pregador, a gente pode chamar o pregador, então, de profeta. Sim. Neste sentido, não é isso? E veja, uma coisa que eu gosto aqui em Amós, é porque ele está dizendo o seguinte: Deus não falará aos homens sem que não haja um proclamador. Ele não fala a esmo, alguém tem que proclamar. Então, quando nós pensamos em pregação, você cumpre também essa função profética. Né? Qual era a função de um profeta no Antigo Testamento? Principalmente denunciar os pecados. A gente pensa muito na profecia como uma predição, mas quando a gente olha para o ministério profético, talvez a maior causa do início do ministério profético seja os pecados do povo, a apostasia de Israel. Então Deus levanta os profetas para denunciar o quê? Os pecados do povo. Mas o profeta não poderia trazer uma opinião própria Inclusive dentro do palácio. Dos palácios estava lá o profeta que tinha acesso ao rei para denunciar os pecados do povo. Chega Natan e diz: ó, rei, você é este homem. Ali Natan não disse futuro, ele disse a realidade, denunciou o pecado de Davi. Ele disse o futuro no sentido das consequências do que aconteceria com Davi. Mas a missão de Natan ali foi denunciar o pecado de Davi. Certo. Agora é interessante porque a gente falando assim de o pregador como o proclamador, como o profeta, e ele está falando a palavra de Deus, necessariamente, porque essa é a sua função. Mas a gente conversava até um pouco antes que há uma diferença entre pregação e ensino. Já que a gente está fazendo uma definição aqui do que é pregação, sim. Tem uma diferença entre pregação e ensino que costumeiramente se faz dentro do contexto evangélico pentecostal. Eu digo contexto evangélico pentecostal porque no contexto evangélico não pentecostal, que são aquelas igrejas mais tradicionais, a gente não percebe tanto isto, que faz a distinção entre pregação e ensino. E eu levo sempre uma frase comigo, até quando eu estou ministrando também aula de homilética, e é o termo, não é, teológico para esse assunto nosso. Sim, é verdade. É a arte de pregar, que é o seguinte: toda pregação tem que ter o ensino, mas nem todo ensino precisa ser uma pregação. E aí por quê? Porque na pregação existe aquele desejo ou aquela intenção de persuadir, de convencer, de levar uma mensagem no sentido de trazer a pessoa para o lado de quem está proclamando, de quem está pregando. Perfeitamente. E o ensino, ele necessariamente não precisa disso.
Porque o ensino é apenas passar um conteúdo para quem ainda não é afeito àquele conteúdo ou não está inteirado daquele conteúdo. E o professor está ali orientando o aluno, né? Está ensinando ele a respeito daquele conteúdo. Então, o ensino não precisa ter objetivamente essa questão da persuasão. Já a pregação, ela tem. Agora, embora no ensino não haja necessidade de se pregar, na pregação, ela só funciona de fato se a pessoa entender. E a pessoa só entende se tiver havido o ensino. Agora, olha só, nessa frase que eu usei de toda pregação tem que ter ensino, embora nem todo ensino seja uma pregação. A gente tem a distinção entre as duas coisas, mas no contexto pentecostal, a diferença entre pregação e ensino é outra, não é? É verdade. O que é que vocês acham disso? Eu lembro uma vez que uma senhora me procurou e ela disse assim: olha, professor, eu gosto muito do senhor, palestras em congresso, assim, quando vai falar a respeito de temática mais puxada a questões históricas, mas eu acho que o senhor não é um pregador bom para um domingo, assim, para uma festa de aniversário. Eu disse assim, mas por quê? Ela disse, porque o pregador de domingo, ele tem que ter outra pegada. E olha, eu não sou aqueles pregador assim, às vezes eu, eu tenho um estilo. E eu acho que essa é a confusão. Você confunde o estilo com o ofício da pregação, né? E nós estamos acostumados a um ambiente onde o seguinte, pregadores de aniversário de conjunto, de eventos que geralmente a gente vê muita promessa, né? Venha que vai ficar marcado para a história. Outra coisa que a gente pode comentar lá na frente. E essas pessoas não podem ensinar. E elas vão fazer o quê? Se a pregação, a base da pregação necessariamente é que alguém entenda o que foi falado, é a explicação. O pregador ele tem que pregar de acordo com o que deu. A exposição do texto bíblico. Do texto bíblico. E é porque nós criamos esse modelo, né? O pregador necessariamente tem que obedecer aqueles requisitos. Ele tem que ter uma voz eloquente, no sentido de falar bem forte, um timbre de voz bem alto, ele tem que, às vezes, gritar mesmo, ele tem que falar em línguas, ele tem que prometer alguma coisa, ele tem que fazer algumas coisas que vão caracterizar a pregação pentecostal. Então, se o pregador não fizer isso, ele não é pentecostal, ou ele não é pregador. Então, a gente criou na nossa tradição ao longo do tempo, a gente criou esse modelo realmente de pregador, né? Então, quem não obedece a este ritual, essa checklist, ele é um bom ensinador, mas pregador não gostei não, porque ele não fez isso, ele não chamou o povo à frente, ele não cantou um hino, ele não fez uma oração, então, assim, ele expõe bem a Bíblia, mas para pregar eu acho que é melhor outra pessoa. Mas a Bíblia não é o suficiente, não é... É claro que a gente não está falando também de um pregador que não pregue com unção, com paixão na alma, certo? Que pessoas que às vezes vão proclamar ou vão pregar a palavra e parece que eles não estão pregando um conteúdo qualquer. Quando eu estou dando aula de história da igreja, eu costumo sempre dizer aos alunos o seguinte, que se você olhar pela perspectiva apenas de um historiador, você vai ser só um historiador. Mas eu não sou apenas um historiador, eu sou um historiador crente, eu tenho fé. Então eu consigo ver as nuances do trabalhar de Deus pela história. Deus vai trabalhando a história. E é impossível o meu coração não arder com a história da Reforma Protestante, que é uma intervenção divina, né? Com o período da perseguição, de como a maneira dos avivamentos. Isso tem que tocar a alma. É claro que a gente não está pregando nem os extremos, né? Ou o cara não tá nem aí porque tá pregando, ou então ele é exagerado demais. Eu sei, porque o historiador puro e simples, ele tá fazendo só história. Perfeitamente. O sociólogo,
ele está fazendo só análise sociológica do que acontece. E o filósofo também está tentando encontrar um sistema de pensamento ali no que ocorreu. Tomando o exemplo da reforma protestante que você trouxe. Se você perguntar a um historiador o que foi, ele vai se valer tanto dos elementos puramente históricos, como sociológicos, filosóficos, econômicos, para tentar dar uma explicação do que foi a reforma protestante. Não tem nada de sobrenatural ali. O cristão, ele identifica essas coisas, mas ele consegue ir além. O elemento sobrenatural. Porque o elemento sobrenatural também está presente. Eu escutei uma frase do historiador que ele dizia assim: se Martinho Lutero não tivesse feito a reforma, outro faria. Mas a gente sabe que quando você é crente, você vê que tudo vai convergir na palavra de Deus, né? Tudo vai mostrar que foi as escrituras, na verdade, que encontrou Martinho Lutero, né? E o justo viverá pela fé. É como a história da igreja. Tem um livro muito bom, muito bonito e muito bem feito, de um historiador francês chamado Paul Vigne. Se eu não me engano, quando o nosso mundo se tornou cristão, ou por que o nosso mundo se tornou cristão. E ele coloca a conta todinha em Constantino. Quer dizer, ele está fazendo história, de fato. Não é? Mas o cristão, ele sabe que tem uma coisa a mais ali. O elemento sobrenatural, ele está presente. E por causa desse olhar do transcendente na história, nós conseguimos ver que aquilo que aconteceu não deixaria de ter acontecido, independente dos personagens. E o crescimento da igreja, por exemplo, nesse caso específico, ele não tem uma explicação do ponto de vista sociológico somente, não é? Não. Então, no caso da pregação, da mesma forma, porque tem uma palavrinha técnica para isso, que é a palavra oratória. O bom orador. Então a gente poderia dizer assim, que o bom orador é um bom pregador. Mas depende do que ele está pregando. Depende da igreja que ele esteja pregando também, né? Tem bom orador que não é aceito em determinados. Não, mas eu estou falando assim da profissão de orador. Sim, entendi. Do bom palestrante. Eu creio que o bom pregador, o pregador deve procurar ser um bom orador. Porque isso vai facilitar a transmissão da mensagem. Então, se você consegue se comunicar bem, isso vai facilitar o que você está falando. Então, quem prega deve procurar ser um bom orador. Agora, nem todo orador vai ser um grande pregador. Porque, fosse assim, os políticos eram excelentes pregadores. Porque muitos deles são excelentes oradores. Isso. Mas a profissão deles é outra. É falar de política, é fazer promessas, é tudo. Agora, o pregador, ele deve, na medida do possível, procurar se comunicar bem. Com certeza. Facilitar. Isso vai facilitar a transmissão através de uma boa comunicação, ele uso conhecer de palavras, o público que ele público que ele está lidando, as palavras que aquele público vai entender o que ele está falando. Então, Jesus era um exemplo desse orador, né? E Jesus conhecia a realidade da sua época, o contexto que vivia, as pessoas que estavam ouvindo, e ele se comunicava muito bem com todos. Então, eu creio que o bom pregador deve procurar ser um bom orador. Agora, o contrário não necessariamente é verdade. Nem todo bom orador vai ser um pregador ou um bom pregador. Sim. Tem uma mentalidade que é assim. O bom professor é a mentalidade errada. É aquele que fala difícil e ninguém entende. A gente até teve uma conversa sobre isso. E o bom pregador é aquele que é mais agitado no púlpito, né? Ele tem... Aí mistura-se essa questão do estilo com realmente o que é a proclamação da verdade de Deus. Eu costumo ver em Jesus Cristo um milagre que às vezes passa desapercebido. Porque Jesus, ele conseguia dizer verdades eternas do ser infinito, da perspectiva infinita, e ele conseguia adaptar essa linguagem para pessoas simples, do doutor ao agricultor. Né? Então, ele fala de verdades eternas. Olha, ele chega para Nicodemos, e Nicodemos é o mestre.
né, de Israel. Veja que ele não diz o mestre em Israel. É como se ele fosse o professor dos professores. E simplesmente a linguagem que Jesus usa. É necessário você nascer de novo. Então é uma fala simples que carece de uma meditação muito profunda por trás. Né? E hoje nós precisamos correr para esse lado, porque Jesus ele conseguia ser totalmente bíblico, falando do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo simples. Ele atingia o seu público-alvo sem muita enfeitar, mas ele chamava a atenção na sua pregação, no seu jeito de falar. Agora tem um detalhe, né, que é muito importante. É que também nós não podemos estar focados somente na forma. E hoje talvez as pessoas procuram muito a forma e esquecem do conteúdo. Perfeitamente. A gente busca muito a estética e às vezes o conteúdo ele é pobre. Né? Então às vezes alguém fala muito bem, prega muito bem, mas o conteúdo, quando você pergunta depois, e aí, como foi a pregação? Não, eu nem sei. Essas historinhas a gente sempre ouve quando está discutindo e ensinando sobre isso, né? Que a irmã disse, a pregação foi maravilhosa, né? O culto foi tremendo. Foi uma bênção. Irmão, qual foi o assunto da pregação? Eu não sei, eu só sei que foi bom. Foi fogo. Tem hora que o pregador, ele está pregando, né? Eu observo muito isso. Às vezes já aconteceu comigo e você explica uma passagem que até outrora era uma coisa assim, já como na cultura. Por exemplo, João capítulo 14 diz o quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito, eu vou preparar lugar, né? E aí uma vez explicando, né, de uma exposição, explicando que não era que Jesus tinha uma empreiteira, né? Eu vou preparar lugar. Na mentalidade atual de muitas pessoas era que Jesus estava fabricando ainda. Irmãos, eu já ouvi pregações, inclusive assim, lá no céu tem uma empreiteira que Deus está preparando, talvez o seu lugar está sendo preparado. Mas quando foi explicado que o lugar que Jesus estava preparando era, na verdade, pelo seu sangue na cruz, porque já havia muitas moradas, mas não havia lugar. E a explicação que eu usei foi essa, que eu posso ter uma casa com 20 quartos, mas você não é digno de habitar em nenhum deles. Então tem morada, mas não tem lugar para você aqui. E aí essa é a diferença entre morada e lugar. E aí eu escutei no meio dos irmãos assim, agora eu entendi. E para mim, o pregador que prega a palavra de Deus, ele tem que se sentir recompensado ao ouvir alguém dando um feedback no final da sua pregação. E é claro que ele não deve buscar e dizer o seguinte, meu irmão, agora que eu entendi aquela passagem. Sim. Isso gerou em mim a mudança, né? É um dos grandes pregadores que eu sempre admirei durante toda a vida ministerial dele, até quando Deus o levou, foi o pastor Francisco Raimundo. E ele era um exímio pregador, porque ele reunia todas essas características que nós comentamos aqui. E eu me recordo de na verdade eu me recordo de um monte de pregações dele, né? Que onde ele estava pregando, se eu tivesse condição de ir, eu ia buscando aprender. E teve uma pregação que ele falou assim, sobre José, aquele momento de traição, ou de tentação para a traição, com a mulher de Potifar. E ele disse, José utilizou 2 armas para vencer a tentação. Ele fez até um parêntese e disse, são 2 armas que muitos crentes têm esquecido hoje. A gratidão e o temor. A gratidão por quê? Porque ele disse, não posso fazer tamanho mal contra o meu Senhor. Ele fez tudo por mim. E o temor, porque ele disse, não posso pecar contra meu Deus. Então as 2 armas de José fez ele vencer a tentação. Se você parar para pensar, é uma explicação muito simples. Não precisou de muito arrodeio, né? Como a gente diz. E cumpriu a função de ensinar numa pregação. Mas vamos mais
para um tópico a mais, o que seria uma pregação bíblica? Ou melhor, o que uma pregação bíblica tem que ter? Eu vou citar um texto que eu gosto bastante do apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo diz assim, ele diz, nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, conteúdo verbal, Perfeito. a pregação, mas também em poder. Então existe o elemento poder, a unção do Espírito Santo. E ele diz mais, ele diz, e em muita certeza, que fala do caráter do pregador, né, da forma como ele fala. Então, eu vejo aqui 3 elementos que são essenciais para a pregação. O conteúdo, que é o elemento verbal, o poder do Espírito Santo e o caráter do pregador. Então, esses 3 elementos compõem uma pregação genuína, uma pregação verdadeiramente bíblica cristã, né? É uma pregação focada no conteúdo. E aqui eu lembro muito de Paulo, né? Porque Paulo aos Coríntios, ele sofre críticas. As pessoas dizem, esse Paulo aí é fraco de presença. É como se as pessoas dissessem, ele não tem uma boa oratória. Apolo prega melhor do que ele. Apolo se apresenta melhor. E Paulo diz, olha, eu não vim a vós com palavras persuasivas. O meu interesse aqui não é convencer vocês com filosofias, com muita coisa não. Mas eu fui a vós com muita certeza, com muita convicção e no poder do Espírito. Então, esta é a missão do pregador e estes são os elementos que formam a pregação bíblica, a pregação cristã. Pode até ter palavras persuasivas, mas não de sabedoria humana. Exatamente. De sabedoria. Porque a pregação é uma argumentação, como você disse. Desde a introdução. Quando você introduz a mensagem, você já quer que o ouvinte se interesse pelo que você vai falar. A introdução já tem que ser um aperitivo. E a pessoa diz, rapaz, eu vou ouvir essa pregação. Vou ouvir o que esse camarada tem a dizer nessa noite, nesse dia. E aí, ao longo da mensagem, ele vai argumentar biblicamente por que o ouvinte tem que fazer aquilo, né? E até chegar à conclusão, onde aí o Espírito Santo é quem vai realizar a obra. Seja ela de conversão, seja ela de alguma outra natureza, mas o pregador em si ele está argumentando através da palavra do Espírito até chegar a um fim. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, o pregador fala aos ouvidos, mas somente o Espírito Santo fala ao coração. Então nós devemos perceber isso, que uma pregação bíblica é aquela que o pregador se comprometeu a falar aquilo que Deus disse e aquilo que Deus queria que o povo compreendesse. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, segunda carta do apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Interessante que já naquele período já tinha pessoas falsificando a palavra de Deus, né? Ele diz, agora vai fazer um contraste, antes falamos de Cristo com sinceridade. Como de Deus na presença de Deus. O segredo, como de Deus na presença de Deus. Pregador que prega a escritura, porque assim, ele ser um bom orador, beleza, agora o caráter, ele precisa disso aqui. Paulo está dizendo o seguinte, eu não sou apenas um enviado de Deus a vocês, mas eu preguei como se o próprio Cristo estivesse na plateia. É enviado da parte de Deus e como se estivesse na presença de Deus. Do próprio Deus, né? Então uma pregação bíblica tem o pregador ele precisa pregar a Bíblia, né? Explicar as escrituras sagradas. A proclamação ela só pode acontecer porque Deus falou, não é eu acho, eu penso. Nós estamos acostumados hoje a recebermos uma grande quantidade de mensagens que falam simplesmente das nossas emoções, mas não trazem uma verdade bíblica. Não, faça uma pesquisa, eu já tentei fazer isso, e você vai se surpreender. Você pergunta a uma pessoa e diz assim, eu não estou querendo ser arrogante nesse aspecto, certo? Estou falando de uma deficiência que, como professor, a gente vai tendo ao longo dos anos. O que é uma pregação bíblica? E aí a pessoa dá aquela... Pregação bíblica simplesmente é o pregador explicar e aplicar a nós, né, nos dias atuais, aquilo que o próprio Deus quis dizer.
E para ele fazer isso, para ele não ficar tentado, Vitor, essas coisas que acontecem, se preocupar com o que a plateia vai dizer no final, com o que os irmãos vão falar, que ele não foi uma pessoa tão... Ele tem que entender que, na verdade, a primeira pessoa que ele tem que agradar naquele público é o próprio Deus que está observando ele pregar. Se todo pregador pregasse pensando que Jesus está olhando para ele, ele não pregaria de forma leviana. Isso me lembrou uma frase de um grande professor que eu tive na escola teológica. Foi o professor Carlos Sérgio, e ele dizia que no culto você não tem que sentir nada, não. Se alguém tem que sentir alguma coisa no culto, é Deus. É bom. Eu estou sentindo a presença de Deus. É óbvio que nós sentimos a presença de Deus, porque nós vamos no culto para cultuar ao Senhor, para adorá-lo, para louvá-lo. É óbvio que a presença de Deus ela vai acontecer, até porque nós somos seres emotivos, emocionais. Mas que isso não seja uma obrigação, era o que ele estava querendo dizer. Alguém está sentindo a presença de Deus? Amém, eu estou. Mas se eu não sentir, não tem que sentir mesmo não, porque Deus é quem tem que sentir que o seu culto está sendo o verdadeiro culto a Ele. Verdade. É porque a gente hoje se preocupa muito com a emoção e esquece da unção. Às vezes, no nosso contexto hoje, a emoção substitui a unção. A unção não é a emoção que o pregador pega, não? Eu pensei que... A unção do Espírito Santo deve estar presente na vida do pregador. O fervor espiritual. E aí é o bastidor. A gente estava comentando isso, né, que o pregador ele tem o bastidor. O bastidor do pregador é o quê? É a devoção, é a comunhão com Deus, é a espiritualidade, é a oração. E isso vai resultar, não por mérito do pregador, mas pela graça de Deus, através do Espírito Santo, no convencimento das vidas, na salvação de almas, na transformação de pessoas. Mas o pregador não deve se focar, o objetivo dele não deve ser a emoção, ver pessoas chorar, ver pessoas fazer determinados jeitos. Aquilo ali não necessariamente significa uma transformação de vidas. Não significa. Eu me lembro agora do profeta Malaquias, quando Deus diz assim: vocês estão cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, mas eu não recebo a oração, nem o culto de vocês não. E ele diz assim: era melhor que alguém fechasse as portas e fosse embora, do que estar esse lugar aberto para vocês me adorarem, que eu não estou recebendo. Em outras palavras, vocês estão sentindo alguma coisa, mas eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo nada. Então é a busca frenética pela emoção, mas uma emoção desprovida da unção. Porque nós somos nós somos seres emotivos, nós temos emoções, alegria e outros. Mas esta emoção deve estar guiada pela unção do Espírito Santo. E aí o pregador precisa se preparar para estar... E eu diria até mais, com base nesse versículo que o Willy trouxe, de 2 Coríntios 2:17, quando ele fala: não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela pode ser falsificada, pode ser apresentada de maneira falsa, com essa postura dos pregadores. Eles são convidados para pregar o evangelho, mas eles vão lá no púlpito para fazer malabarismo, para instigar a emoção das pessoas e também para fazer aquilo que a gente chama de exegese, né? Que a diferença, explica aí a diferença das duas. Na exegese, você tira do texto, né? Inclusive tem uma passagem, eu não lembro agora a referência, mas tem uma passagem que Jesus fala que a pessoa será totalmente conhecida de Deus, e ele vai falar sobre, o termo leva para essa questão da exegese. Deus se revela a ele. Acho que é João 14. Eu acho que é. Ele diz: quem me ama guardará a minha palavra, e o Pai amará. 14:23. E eu me revelarei a ele, algo nesse sentido. Mas enfim, a exegese, ela tem o papel de extrair o que a Bíblia está dizendo, o que o conteúdo está dizendo. Já na eise, que é colocar, né, você já parte pelos pressupostos, né? Seus próprios pensamentos.
O apóstolo Pedro ele vai dizer em 1 Pedro 4:11, ele diz o seguinte: se alguém fala, em outras traduções diz, se alguém prega, pregue conforme aquilo que Deus diz. Pregue conforme a palavra de Deus. Então, exegese é isso, é extrair do texto o que o texto está falando. E a exegese é tentar colocar algo dentro que não está. Deixa eu imitar o pregador, exegese. Ele diz assim: irmãos, a Bíblia não diz, mas eu acho que nesse momento Abraão duvidou. A Bíblia não fala. Então ele está assim, usando. eu estou conjecturando. O pai da fé. O pai da fé duvidou. Pois é, ele coloca, mas é claro que isso aí é só a ponta do iceberg, né? Tem a questão das alegorias, que quando o apóstolo Paulo fala sobre os falsificadores da palavra de Deus, hoje eu identifico muito como pregações alegóricas. E muitas pessoas diziam assim para mim, mas professor, ele pregou e 10 almas aceitaram o Senhor. Pessoas se renderam, e eu tenho uma frase que é assim: pregação superficial vai gerar conversões superficiais. A pessoa chora, a pessoa está ali, mas ela não vai permanecer. Por quê? Porque é emoção. A emoção é uma coisa que dá e passa. Eu li certa vez um artigo de era um analista do movimento pentecostal no Brasil. Era até um americano, eu não lembro o nome dele, mas foi numa revista, essas revistas mensais que tinha sobre o contexto evangélico no Brasil, em geral. E agora eu não me recordo se era Ultimato, se era Eclésia, era uma dessas revistas, já faz tempo. E ele tentava dar conta disso, dessas situações. E eu guardei uma expressão que ele trouxe, uma explicação que ele deu com relação a algumas igrejas neopentecostais, que era identificado nelas pessoas que se convertiam, mas que não mudavam a sua vida. A sua maneira de viver antes da conversão e depois da conversão não tinha diferença. E ele tentando trazer uma explicação para esse fenômeno, ele dizia que essas pessoas não tinham culpa. Por quê? Ele disse, porque o evangelho que foi apresentado a elas não exigia essa mudança. Eu digo sempre que só existe é porque eu comparo a um mercado. Só existe esse tipo de pregador porque existe o público consumidor. Perfeito, eu também penso assim. Então, só existem pregadores superficiais porque as pessoas aceitam as pregações superficiais. Então, a partir do momento que a igreja ela se torna uma igreja bíblica e tem uma exigência, esses pregadores não têm vez. Porque o povo está querendo receber um alimento sólido. Então, o mercado é alimentado pelo consumidor. Então, se o consumidor parar de consumir aquele determinado produto, esse produto vai sair de circulação. Então, se o mercado consumidor evangélico ele se tornar mais sólido, biblicamente, esse produto, que são os pregadores, a gente brinca, os pregadores de chafuda, esses pregadores superficiais, eles vão sair de circulação. Mas, infelizmente, e é o caso, por exemplo, das igrejas neopentecostais, é um verdadeiro mercado da fé. Porque as pessoas estão lá porque foi dito a ele, foi prometido a ele ou a ela que lá Deus ia abençoar ele. Então é por isso que a mensagem não pode mudar, a mensagem de lá. Porque a partir do momento que você entra nessa igreja com essa promessa de ganhar alguma coisa, de receber algo, e lá o pastor vai pregar alguma coisa diferente disso, a pessoa não vai ficar mais lá. Não. Porque ele só está lá porque foi prometido a ele que ele iria receber alguma coisa. Então, você automaticamente, se estiver no lugar onde estão pregando algo diferente daquele que lhe prometeram, você não fica mais ali. Que é o caso. Então, a gente vê este tipo de situação, não só no mercado, não só nas igrejas neopentecostais, mas se nós não tivermos cuidado no nosso próprio meio, no nosso próprio nicho pentecostal também. Isso me leva a uma passagem, se me permite. Miqueias capítulo 2, versículo 11 diz assim: se alguém que anda
no espírito da falsidade. Esse texto, para mim, é assim, uma revelação do público hoje, nos dias atuais. Porque, olha, nós quando pregamos a palavra, nós não pregamos uma palavra que Deus apenas falou, mas é uma palavra que Deus continua falando. A palavra aqui é para os dias atuais. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando, eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte. Então vocês aceitarão esta pessoa e logo aclamará ela como profeta no meio de vós. Então veja, aqui é um público no livro do profeta Miqueias. Repete aí a Miqueias referência. 2:11. Certo. Há um público aqui nessa passagem aqui do profeta Miqueias que não identifica o profeta pela pureza da mensagem que tal pessoa foi falar, mas sim pelo conteúdo que é agradável aos seus olhos. Veja, ele vai dizer, se alguém que anda no espírito da falsidade, o cara é falso, e enganar e mentir, é um enganador e mentiroso, mas se ele alegar que tem profecia de fartura, vinho e bebida forte, então vocês aceitareis e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. Então, o critério hoje, para mim, é uma das coisas mais difíceis de se combater hoje, mas não é impossível, é a questão do critério. É a peneira do coração da cristandade atual hoje, que não tem a sua malha fina, ela engole muita coisa. Certo? Quanto mais o cabra fala, ele lança, tem agora o tal de lançar a palavra profética, né? Não, peraí, eu vou lançar uma palavra profética, só quem vai receber... Quem levantar a mão. Quer levantar a mão, aí um bocado de gente. O cabra joga aquela palavra profética, e por que ele é um profeta? Porque ele está mandando bênçãos para nós. Mas se um cabra chega, um pregador que é bíblico, e Deus disse naquela noite, ele precisa exortar a igreja. É claro que a palavra de Deus tem consolo, exortação, que é encorajamento, mas a escolha é daquilo que agrada ao meu coração. E logo eu aclamo aquele homem como profeta. Só mais um para mim, e concluir essa minha parte. Isaías 30, versículo 10 diz: e ordena aos videntes, que eram os profetas, não tenha mais visões. E dizem a eles, não mais nos reveleis a justiça, o que é reto e o que é certo a fazer. Dizei-nos apenas o que é agradável aos nossos ouvidos, para se ouvir. Profetize para nós ilusões. Não é essa a situação hoje do povo. E vira um ciclo vicioso. Vira. Porque o pregador diz isso, as pessoas recebem, então elas acabam sendo cristãos superficiais, então logicamente também não vão ter o filtro, a peneira de escolher bem o pregador. Então vira um mercado mesmo, vira um ciclo vicioso. Então isso vai se retroalimentando mesmo. E esses pregadores, eles são como parasitas. Porque o parasita, ele se utiliza de um hospedeiro, ele se alimenta do hospedeiro e ele se multiplica dentro do hospedeiro. Então esses falsos pregadores, eles utilizam a igreja como um hospedeiro. A igreja é um hospedeiro. E eles se multiplicam. E o que eles fazem com o hospedeiro? Só fazem mal. Que é adoecer o corpo. Então, quando a igreja ela é permissiva com esse tipo de pregação, de pregadores, ela adoece. Então, a crise que nós vivemos hoje da igreja evangélica, ela é uma igreja que nasce no púlpito. Porque quando você tem um púlpito doente, quando você tem uma mensagem que não é bíblica, todo o corpo ficará doente. E eu digo corpo no sentido de igreja, não a igreja de Cristo, a igreja, o corpo místico, mas é a igreja local. Então a igreja, a comunidade de fé, ela vai ficar adoecida, porque ela está sendo permissiva com os parasitas que estão no nosso meio, né? Então é por isso que Paulo às vezes é tão duro, às vezes, quando ele escreve as epístolas, quando ele diz tire do meio, não coma junto com eles, não tenha comunhão com eles, porque Paulo sabia que a permissividade com esse tipo de pessoas, ela é danosa ao corpo, e ela traz prejuízos seríssimos à igreja. Isso me lembrou de um episódio em que eu vivenciei, convidado para pregar numa determinada igreja, e quando eu cheguei naquela igreja, era a igreja toda parecia esse pregador.
A igreja estava enferma nesse sentido, porque era do início ao fim, ao quase fim, né? Porque eu fui o pregador, mas do início ao momento da pregação era um barulho e uma agitação e um movimento, e durante todo aquele momento ali que antecedia a pregação eu fiquei me perguntando como eu vou conseguir pregar de uma forma que eu não seja chato, né? Que eu não quebre essa forma que a igreja está, esse estilo que a igreja está, assim como um choque térmico. Como é que eu vou fazer isso? E eu fiquei pensando e me martirizando ali, né? Nos momentos que antecedia a pregação. E naquele momento Deus me deu uma estratégia. E quando eu comecei, fiz a saudação e eu disse para os irmãos ali. Eu disse: irmãos, deixe-me dizer algo para vocês antes de começar a pregar. Imagine que nós estamos caminhando para o mesmo destino, mas vocês estão correndo e eu ando devagar. Então eu queria pedir uma coisa a vocês. Vocês me ajudam a chegar junto? Pra gente chegar junto? Vamos diminuir um pouco o passo de vocês para que a gente possa caminhar junto, certo? Porque eu vou mais lento. E aí, amém, todos concordaram. E então eles entenderam que era um outro estilo que estava sendo apresentado ali, naquele momento. Mas a gente fica realmente com situações desse tipo, né? E, não, diga. Quando uma igreja está mais preocupada com o estilo da pregação do que com o conteúdo, ela é uma igreja infantil, certo? Porque o problema hoje ou infantil ou enferma. Ou enferma. Como tomando empréstimo a palavra de Vitor. Porque hoje é isso, é o estilo. O estilo fala mais alto do que o conteúdo exposto pelo pregador. Como é que é o pregador? Eu prometo, esse homem é uma bênção. Você vai assistir o vídeo de tais pregadores? Estão sendo aclamados por uma massa evangélica. É necessário você tomar um pantoprazol. Um omeprazol, para que o seu estômago, né? Quem fala isso até presbiteriano, né? Hernando Dias Lopes. É necessário você tomar um omeprazol para poder digerir aquilo ali, para não dar dor, porque você não consegue. 5 minutos de pregações, já começa alegorias intermináveis, dizer o que Deus não disse, mas aí você diz: eita, a igreja agora todinha vai pegar esse cabo e vai destituir ele daí. Quando o câmera mostra a igreja, todo mundo chorando, entristecido, compungido, entristecido não, né? Com aquilo então tá aquela agitação. Você falou em Hernandes e eu lembrei de uma frase dele sobre pregação. Ele usa 3 verbos. Porque respondendo essa pergunta, o que uma pregação bíblica tem que ter? Sim. Ele diz leitura, explicação e aplicação. Né? O pregador, ele tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E aí tem aqueles pregadores que leem o texto, esquece do texto, nunca mais volta pro texto. Esse era o pastor Estevão Ângelo de Souza, foi pastor do Maranhão há muitos anos. Ele dizia que o pregador, esse tipo de pregador, tinha essas 3 fases. Era ler o texto, sair do texto, nunca mais voltar pro texto. Então é o que a gente às vezes encontra no nosso coração, no nosso meio. Mas às vezes é porque o povo, eu me lembrei agora quando Paulo está no Areópago, e Paulo fala do Deus desconhecido, né? Aí o povo fica curioso a gente quer ouvir o que é esse Deus desconhecido. Aí Lucas explica porque eles estavam sempre querendo ouvir uma novidade. Em outras palavras, eram fofoqueiros. Verdade, porque eles chamam Paulo de paroleiro, né? Justamente por isso. E aí, às vezes, no nosso meio também a gente encontra o povo querendo sempre ouvir uma novidade. E nesse afã de ouvir uma novidade, os pregadores acabam criando heresias.
Porque não adianta a gente pensar que em 2000 anos de evangelho, aliás, da igreja cristã, ninguém pregou, ninguém criou alguma coisa, você vai ser o que vai criar alguma coisa diferente. Todo mundo, tanta gente já pregou nesse texto, mas você é que vai achar uma explicação diferente. Então, nesse afã de trazer uma novidade, muitos pregadores caem na armadilha da exegese, da heresia. Às vezes chega até a heresia mesmo, né? Porque não se contentam necessariamente de pregar o evangelho, de pregar o texto. Mas eles querem ser diferentes. Eles querem trazer algo que o povo diz, meu Deus, rapaz, nunca tinha pensado nisso, isso aqui é uma revelação. E na verdade não é revelação, na verdade muitas vezes são verdadeiras heresias. A gente tá falando sobre esse tópico agora e eu já vi que se encaixa na pergunta que eu trouxe também, que é pregação, mensagem ou massagem? Eu li um livro recentemente que é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo, que tem aquele podcast bem famoso também. Tem um sorvete na capa que caído, tem um sorvete na capa. E ele disse que às vezes a gente tá pregando a teologia da Xuxa. E ele disse que Xuxa tem uma música, eu não sei, que eu não conheço. Que ela disse, tudo que eu quero, Papai do Céu me dá. Essa música é conhecida. E o cara lá de cima vai me dar. Tudo que eu preciso, o cara lá de cima vai me dar. Então, às vezes, a gente tá pregando esse tipo de teologia, a teologia da Xuxa. Que é a pregação do que você quer, Deus vai dar. É a verdadeira massagem, né, do ego. Isso aí tá amparado na teologia da prosperidade. Perfeitamente. Ou também chamada de confissão positiva. O poder das palavras. Que coloca a Bíblia como um cheque em branco. Né? Aquele texto do Evangelho segundo João. Sim. Pedireis em meu nome tudo que quiserdes e vos será feito. Então você quer o quê? É só você colocar o nome de Jesus lá no cheque. E o cara lá de cima vai te dar. Pronto, tá resolvido. Eu pensava que tinha usado um termo estranho, que eu tenho um que eu escrevi, inclusive, sobre isso, num artigo, é a teologia rabo de lagartixa. Que é quando a lagartixa, ela tem uma espécie de mecanismo de defesa, os répteis, de soltar a cauda para ficar entretendo o predador. E a cabeça vai embora, né? O corpo vai embora. Então existe uma teologia nas pregações que é muito rabo de lagartixa. O povo se entende com um rabo de lagartixa, com os pormenores. Por exemplo, um pregador que ele passa 1 hora pregando sobre a capa de Bartimeu, o tecido da capa que ele pedia, mas no final aí Jesus curou. Ora, o protagonista daquela cena é Jesus, né? E não... Acontece isso muito nas pregações das parábolas. Né? Pois Jesus contou a parábola e toda parábola tem uma verdade essencial. Jesus quis falar alguma coisa, mas aí o pregador se preocupa na minúcia da parábola. Isso aqui. No rabo da lagartixa. No rabo da lagartixa. Então ele faz a pregação toda baseada só naquela minúcia. E esquece a verdade fundamental daquilo que Jesus falou. Os personagens que estão na parábola, eles têm um objetivo, têm um fim ali. Tem uma verdade. Mas eles pegam a história e pegam os elementos e alegorizam. Isso. E alegorizam. Refazem todo o significado. Ressignifica a parábola. Tanto é que, se eu não me engano, em Lucas 17, Jesus ele diz, o texto começa assim, Jesus fala sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Aí Jesus conta a parábola daquela viúva. Então, qual o objetivo da parábola da viúva? É que os discípulos sempre fossem encorajados a orar e nunca desfalecer. Então, mas alguém vai pegar o juiz, vai pegar a viúva, vai pegar alguma coisa, alguma moeda, alguma coisa e vai fazer o chafu todo em cima daquilo ali. E esquece da verdade fundamental que Jesus quis passar para o povo. A do samaritano. Essa aí eu já vi muito. É uma lição para os discípulos agirem como ele agiu. Mas aí o pessoal diz, não, Jesus é o bom samaritano. As 2 moedas 2000 anos. Assim, aí realmente a criatividade, ela não tem limites. Tem um grupo de jovens que a gente estuda a palavra e a gente tem um código, né? Quando escuta pregações mais ou menos assim, a gente diz, esse é um pregador alexandrino, né? Porque a escola de Alexandria tinha essa perspectiva da alegorização. Da alegorização, né? Origens, ele dizia que o texto sagrado
além do sentido literal, tinha ainda mais umas camadas, se não estou enganado, mais 5. E quando pensava-se, né, os pregadores daquela escola a respeito da multiplicação dos pães, dizia que cada pão tinha um simbolismo, cada peixe era isso. E eu escutei uma pregação um tempo desse que a rede, quando Pedro jogou no mar, simbolizava, e tem toda uma história por trás. Ou senão a casa que construída para o profeta, que o muro era autoridade e o seu que era outra coisa, mesmo o muro era muro, era tijolo. Agora veja, eu acho que quando o mundo foi, me permita a expressão, a desgraça de um pregador, ele ser um teólogo da Xuxa e teólogo de Lagartixa. É a junção aí, essa combinação. Mas tem muito nome para essa teologia da prosperidade. Eu lembrei que o pastor Carlos Sérgio, professor que eu citei atrás, ele dizia que o nome correto não é teologia da prosperidade, é heresia da prosperidade. Porque não é uma teologia. É uma heresia. E aí tem a segunda fase, né? A teologia, ou heresia da prosperidade 2.0, que é a teologia coach. E chegou com essa nova roupagem, né? Com um elemento muito importante, assim, que é a oratória. Veja que todos eles sabem se apresentar, falam muito bem, tem uma presença muito marcante, mas o conteúdo é um conteúdo danoso. Que é aquele conteúdo de massagem do ego. Você perguntou se a pregação era massagem, mensagem. Sim. Nesse sentido, a pregação coaching, ela é uma massagem. Porque Jesus, você é o centro do coração de Jesus. Nem Jesus tem uma posição privilegiada como você tem. Ainda bem que você veio hoje pro culto, porque Jesus não ia nem aparecer aqui hoje se você viesse. Então é a massagem realmente. Não é a teologia da prosperidade no sentido da cura, da saúde plena, do poder das palavras, mas é a prosperidade no sentido da sua empresa ser bem sucedida, de que você é importante demais, que sem você não tem nada. Então, isso traz a centralidade do evangelho não passa a ser Jesus, não. A centralidade do evangelho passa a ser o homem. Enquanto o evangelho quer matar o eu e fazer Cristo reinar, a teologia coach, pelo contrário, ela quer fazer esse homem interior se tornar mais forte. Não é, o problema não é o evangelho, o problema estou falando na perspectiva do teólogo coach. Né? Sim. O problema é que você é forte e ainda não sabe. Enquanto o Tiago vai mandar você lamentar suas misérias, e Pedro, junto com o Tiago, vão dizer passagem, você tem que se humilhar diante de Deus, o teólogo coach, pelo contrário, ele vai querer dizer que você já é o cara, só que você não sabia. Exato. Né? Eu tenho uma pregação que eu falo sobre o evangelho, o que é o evangelho, mas eu começo dizendo o que não é o evangelho. O que é o evangelho já está muito explícito lá no texto bíblico, Romanos 1 e 17, né? É o poder de Deus e tal. Mas o que não é o evangelho? Aí eu dou algumas listas do que não é o evangelho. E aí eu digo que o evangelho não é teologia da prosperidade, o evangelho não é teologia da libertação ou da missão integral, e o evangelho também não é coach, teologia coach. Tem um teólogo lá de Fortaleza, e também Iago Martins, que ele escreveu um livro sobre isso, né? Você é o melhor de Deus. Agora eu me esqueci, você é o centro do coração de Deus. Mais ou menos assim a frase. Você é o melhor de Deus e outras mentiras da teologia coach, né? Teologia coach. Eu posso citar um texto aqui do apóstolo Paulo, falando desse ponto? Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12, ele diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. A situação do apóstolo Paulo aqui na região da Galácia, que não era uma igreja só, eram várias igrejas que ele tinha ali o seu apreço por ensinar, foi visitada por falsos missionários e falsos pregadores que pregavam uma mensagem que agradava a carne também dos ouvintes. Apesar de ter uma perspectiva legalista, quando a gente lê Gálatas, né? Mas, na verdade, é uma mensagem que interessou aos Gálatas em detrimento à mensagem verdadeira do Evangelho. É tanto que o apóstolo Paulo ele usa o termo dizendo o seguinte: quem vos enfeitiçou? Pô, Gálatas, vocês são insensatos. Eu queria saber quem foi que enfeitiçou a vocês.
E aí é o que acontece quando tem uma igreja que ela não gosta da Bíblia Sagrada, ela gosta de massagem. Ela não gosta da mensagem, ela gosta de massagem. É porque ela vai começar a sentir repulsa pela verdadeira mensagem. Não há como o seu paladar estar habituado a uma mensagem bíblica e a uma mensagem distorcida das Sagradas Escrituras. Não há como. Então uma igreja ou ela é bíblica ou ela não é bíblica. Ou ela é realmente pautada pela palavra de Deus e agrada, os pregadores que vêm para lá vêm para agradar a Deus, ou ela só busca homens mensageiros que vêm para falar do eu e do coração. Eu lembrei que eu fiz a pesquisa, né? Você é o ponto fraco de Deus. E outras mentiras da teologia coach, né? Que é o Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. E ele diz, eu não li o livro, mas eu assisti a palestra que eles deram, os três, sobre o livro. E eles falam uma coisa interessante, que na teologia da prosperidade ainda há uma busca por fundamentação bíblica, embora ela seja distorcida, mas eles estão usando a Bíblia para isso. No caso do Evangelho Coach, não, nem o texto bíblico é necessário. Porque a mensagem não é uma mensagem de estratégia comportamental, essas coisas assim, liderança. Então, não precisa de um versículo para fundamentar isso. Tem o nome de igreja, mas não se reúne. Tem uma frase, quando eu cheguei na faculdade, que você falou para mim, em ciência da religião, você disse assim: Gerson, é o seguinte, Gerson não é o Willy é o seguinte, esses autores que estão sendo passados aí como teólogos, você vai ler, mas é uma pena, você vai penar para encontrar um versículo. E eu disse, mas Cláudio, mas não é comentário de tal livro? Mas ele vai fazer um comentário de um ponto da Bíblia Sagrada, mas ele não vai usar a Bíblia. Agora, faça o adendo de qual era o curso que você estava fazendo. Porque... Não, é ciência da religião, eu falei. Falou, né? Falei. É porque era teologia, não. Aí vou dizer que teologia seria mesmo. Não. E você estava me asseverando isso, né? Porque falou de uma teologia sistemática. Eu disse, não, teologia sistemática. É a teologia sistemática de Paul Tillich. Eu digo sempre assim: eu lhe dou um doce e uma cocada se você encontrar um versículo. Dois, porque eu encontrei uma referência, né, bíblica. É porque, no final das contas, os teólogos liberais, eles, na verdade, são filósofos. Eles estão tratando ali do fenômeno religioso e tal, mas eles não estão fazendo teologia, estão fazendo filosofia, porque eles adotam um sistema de pensamento próprio e a partir dali eles vão fazer a análise. É como a teologia da libertação, né? Pega a escritura para fazer verdadeiro proselitismo. Isso. Ler a Bíblia à luz... com a lente... Né? Isso, com a lente da sua filosofia. O fim é, na verdade, aqui, né? Exatamente. Agora, eu percebo que essas teologias, elas tendem a pegar a sua visão para as coisas simplesmente aqui. Tirar você do foco de Deus, né? Por isso que ela é diabólica. Ela é diabólica. Porque quem prometeu o mundo... Porque ela tira os olhos, o foco do cristão do céu. Ela foca somente na terra. E é tudo que Satanás quer. É verdade. É deixar a gente com a visão... eu ouvi o professor Danilo uma vez falar isso. Ele comparava Ló com Abraão. E ele dizia que Ló olhava assim. Ló olhava para as planícies, viu as campinas do Jordão. E disse, opa, vai lá que eu vou. E Abraão olhava assim. Abraão via além, que eram os olhos da fé. E quando a gente ouve esse tipo de pregação é o olhar assim, é o olhar somente para a terra. Então você acaba perdendo o desejo do céu, porque você já está satisfeito com a terra. O seu emprego já está maravilhoso, a sua empresa já vai bem, a sua vida já vai bem. Então, para que ir para o céu? Tá bom demais. Se já está bom demais a minha vida, Deus vai me dar tudo que eu quero, então para que eu vou morar no céu? Eu não tenho necessidade de morar no céu. Então, ela é danosa por isso, porque ela tira os olhos, a visão, o desejo do cristão das coisas espirituais. Se torna um verdadeiro Israel. Porque Deus fez promessas para Israel, promessas terrenas. Terrena. Deus prometeu terra, Deus prometeu prosperidade.
Deus, até os castigos que Deus disse a Israel que aconteceriam se eles não obedecessem à voz do Senhor, eram castigos, em sua maioria, terrenos. Era falta de chuva, era carestia, era seca, era os adversários, guerras. E quando a prosperidade era que os seus celeiros seriam cheios, Deus vai mandar a chuva. Agora, para a igreja, Deus fez promessas espirituais. Mas a gente quer viver com o Antigo Testamento só nas promessas, só na promessa da terra. Quem falou também sobre isso foi Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Que tá lá no livrinho Heróis da Fé. Editado pela CPE. Estamos falando de pregação, então vou usar aqui uma frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele diz que o antigo pacto, se referindo a Israel, era um pacto de prosperidade. Mas o novo pacto é um pacto de adversidade. Que é o pacto para com a igreja. E ele explica por quê. Porque o pacto de adversidade, ele funciona assim. Nós estamos sendo desmamados deste mundo. Rapaz, muito bonito. O que é um desmame? É tirar o costume da criança, né? Apenas do leite materno. Para que ela comece a ingerir alimento sólido, para lá na frente adquirir a maturidade mesmo, né? E o pacto de adversidade é esse. Por quê? Porque é um desmame. Porque a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é o céu. Perfeitamente. Não é material, é espiritual. E qual é o contraponto nesse sentido do capítulo 28 de Deuteronômio? Que é as bênçãos, né? Bendito serás ao entrares, ao saíres, no campo, teu celeiro e tal. Qual é o contraponto? É o sermão da montanha. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. E ele termina dizendo os que sofrem perseguição. Exatamente. Mas o desmame só pode ser feito com a adversidade mesmo. Porque quem é que vai desmamar na bonança? Ninguém. Não tem como. Ninguém vai desmamar na bonança. É interessante que quando Deus fala com Ananias, né, para eu xará, para falar a respeito do ministério de Paulo, diz, vá lá e você vai dizer a ele, né, ele é o vaso escolhido e eu estou parafraseando aqui, e vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer. É um ministério do sofrimento. Totalmente ao avesso. O perseguidor que passa a ser perseguido. Na teologia de coach, não. Você agora é um grande. Mas eu digo sempre que nós somos chamados realmente para o fracasso. Deus nos chamou para o fracasso. O que fracasso? A gente ser rejeitado, perseguido. Para o mundo, isso realmente é um fracasso. É por isso que diziam que Paulo era um apóstolo fracassado. Diziam, esse Paulo onde vai, apanha. Vai para ali apedrejado, vai para ali, desce dele de um cesto, vai para ali, expulsa ele da cidade. Esse Paulo é um fracassado. Mas foi esse Paulo fracassado que compôs o cântico de vitória do capítulo 8 de Romanos, né? Exatamente. Em Cristo somos mais do que vencedores. E quando ele, no capítulo 12, eu acho, de 2 Coríntios, que ele lista, o capítulo 11, eu creio, as suas perseguições, os seus sofrimentos, a credencial do apostolado de Paulo não era sucesso, era perseguição, era apanhar, era sofrer. Portanto, depois eu me glorio nas minhas tribulações, ele fala sobre isso. Exatamente. Então a credencial apostólica dele era o sofrimento. Agora, quando ele dá o currículo dele lá em Filipenses, ele termina dizendo, considere esterco para ganhar Cristo. Pronto. Aí o Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, que aquilo que o apóstolo Paulo considera, tomara que eu esteja errado, mas se eu entendo errado, é o Dr. Martin Lloyd Jones. Aquilo que o apóstolo Paulo considera como lixo, muitos pregadores hoje têm como currículo. Olha, é verdade. Então, isso é um negócio muito sério. E aí, uma preocupação minha, e eu escrevi algo sobre isso, mas também vi no livro o livro Pregação em Crise, do professor Israel Trota. Ele se preocupando com essa nova geração de pregadores que estão vindo aí. Porque se ele quer ser bíblico, ele se torna impopular. Dependendo do nicho onde ele está, né? E se ele se torna impopular, já não vai ter mais oportunidade. Ele tem que lutar o seguinte, não, meu ministério não é fracassado.
em Ezequiel capítulo 2, versículo 7, o Senhor vai dizer a Ezequiel: portanto, eis que tu lhes pregarás a minha palavra, e tudo que eu te disser, quer te ouçam, quer deixe de dar atenção, porquanto são mesmo pessoas indomáveis, né? João Batista e Jesus eram pregadores incômodos que com certeza seriam, como o caso de João Batista decapitado e Jesus crucificado de novo pela mensagem, né, incômoda que pregaria. Mas aí a minha preocupação hoje é essa, a nossa formação com os novos pregadores para entender isso aqui que nós estamos expondo. Que eles saiam com o desejo de enfrentar esses desafios, sabendo que Deus o respaldará o seu ministério, independente da aceitação do público. Esse aqui é o duro. É muito difícil você dizer para alguém que seja assim, mas que você não vai ser aclamado. Então é um chamado a você nadar contra a correnteza. Porque o fluxo direciona para lá. Foi aquele vídeo que eu postei no Instagram do peixinho do The Chosen. Eu disse que um pregador hoje que não tem mensagens de jargão, com jargões, não promete casa, nem chave de carro, não disse o que Deus, não tem a ousadia de dizer aquilo que Deus não disse, ele é como se fosse um peixe. Eu botei um vídeo lá de um peixe nadando contra a correnteza. E muitas igrejas hoje, nos dias atuais, já rejeitam de forma veementemente, uma pregação que seja bíblica, porque eles estão numa correnteza totalmente antropocêntrica. Mas aí é o cumprimento daquilo que Paulo diz, que eles amontoariam. Não são poucos. Eles iam buscar. Eles amontoam para si, ou seja, veja, é a igreja, é o povo escolhendo. Para si doutores. Colecionando. Eles escolhendo. E veja que não são qualquer pessoa, são doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então veja, é o público escolhendo, o mercado consumidor escolhendo o produto que ele quer consumir, de acordo com seus próprios desejos. E qual é o critério deles? É o seu desejo, ele quer receber bênção. Então ele vai escolher os pregadores que vão pregar a teologia da Xuxa, do rabo da lagartixa. Eles vão escolher, se eles querem receber, se eles querem algo, outra coisa, eles vão escolher aquele nicho de pregadores que pertencem àquela categoria. Então veja que é o povo puxando, trazendo para si aquilo que tão somente é agradável aos seus próprios olhos. O ídolo do coração clama para uma mensagem que vale agradar, que não confronte você. Exatamente. E o Calvino já dizia que o coração humano é a fábrica de ídolos, né? Então a gente cria os nossos ídolos e a gente quer pessoas que alimentem esses ídolos. A gente não quer quem confronte os ídolos. A gente quer... Posso só dizer a questão de uma heresia que parece muito com o critério hoje de pregação utilizado por uma grande maioria dos crentes. Uma vez eu fui buscado pelos Mormons e ele escreveu no texto de um livro de Mormon que ele me deu o seguinte: a prova que nós somos a religião verdadeira vai ser o seguinte: você vai chegar em casa, vai se ajoelhar. Qualquer missionário Mormon que você conversar com ele, ele vai lhe dar essa indicação. Então você vai chegar em casa, vai se ajoelhar, vai dar uma lida num trecho do Mormon, do livro de Mormon, vai orar e vai esperar sentir. E você vai perguntar: Deus, se essa religião, os Mormons, são realmente uma religião de Deus, que eu sinta no meu coração. Mas na verdade essa é uma perspectiva totalmente diabólica, porque o critério de você saber se é ou não um determinado grupo bíblico não é o sentir, é fazer a comparação com as escrituras. O apóstolo Paulo diz também aos Gálatas que se ele ou um anjo do céu, olha só, olha o que Paulo está dizendo. Ele não está falando um anjo do diabo, falando um anjo do céu. E aparece um anjo dizendo que é do céu, ou então Paulo, vamos dar um exemplo, deu uma doida, voltou e disse assim: não, esse evangelho aí que eu preguei é mentira. Qual é o critério de se for diferente daquilo que eu preguei a você, seja considerado anátema? Em Jeremias capítulo 17 vai dizer: enganoso é o coração do homem, é desesperadamente enganoso e corrupto. E esse coração pode fazer você sentir. Sentir. E aí você sentiu o quê? Na hora, em meditação, você sente uma coisa boa. Então o critério hoje agora está mais no sentido que a palavra de Deus. Do que... Agora o que é que Paulo, qual é a expressão que Paulo diz lá em Gálatas sobre o anjo? Se o anjo vier
E anunciar o quê? Um evangelho diferente daquilo que eu já outro preguei. evangelho. Um outro evangelho. Um outro evangelho. Dos mormons. Que é o outro evangelho, né? Segundo Joseph Smith. Aí eu falei isso pro mormon, ele disse assim, mas você já viu no livro? Não tem outro evangelho, tem outro testamento. Tá. Ah, Mas aí é cena para o próximo capítulo. sim, é verdade. Bom, a gente falou assim muito da parte negativa. Puxar um pouquinho para a parte positiva, Graças a Deus. já caminhando para a nossa conclusão. Por que a pregação é tão importante e insubstituível na liturgia dos cultos? Nós sabemos que o culto, a liturgia do culto é composta de partes. Tem a parte do louvor, tem a parte da oração, tem a parte da contribuição, tem intercessão. É uma série de partes que compõem a liturgia do culto. E a pregação, ela está dentro dessa liturgia e tem até aqueles dirigentes de culto que dizem Mais importante. que é a parte mais importante do culto. A pergunta é essa: por que a pregação é tão importante e insubstituível na liturgia do culto? Olha, eu vejo a importância da pregação no episódio em que há um problema na igreja primitiva da distribuição das cestas básicas, né? Entre as viúvas helenistas e as judias. E os apóstolos dizem assim, olha, nós vamos escolher 7 varões, e ele disse, na verdade, vocês vão escolher 7 varões, eles dão os critérios para a escolha, e eles dizem assim, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então os apóstolos, eles tinham um senso, uma noção de que a pregação ela era essencial. Não que a parte social da igreja não fosse importante, mas eles dizem, olha, nós temos que escolher pessoas para este serviço, mas nós não podemos abandonar a pregação do evangelho. Então, a pregação ela é o meio, né? E Paulo escreve muito bem isso aos Romanos, capítulo 10, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, né? A mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a pregação ela é o meio pelo qual a Bíblia ela é anunciada aos ouvintes. Então é por isso que a pregação não pode ser negligenciada. O louvor é muito importante, a oração é muito importante. Mas um culto que não tem a exposição da palavra, ele é um culto fadado ao fracasso. Porque Deus precisa falar ao ouvinte. E ele vai falar pela sua palavra. É uma reunião do rei e o rei tem que tomar a preeminência da palavra. Você encerrou? Eu posso? Pode ir. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 1, 21 o seguinte: visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, Deus salva pessoas através da pregação. A palavra de Deus, o povo de Deus é criado, em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Veja, a pregação é importante por quê? Porque foi pela palavra que Deus criou os céus e a terra. Foi pela palavra que Deus chama Abraão, sair da sua terra, da sua parentela. E é pela palavra que também Deus cria a igreja. Jesus, ele cria a igreja, né? Já estava nos planos pela palavra. E não só a criação, né? E também não pensando só na questão dos prosélitos, dos adeptos que vêm, mas também da manutenção, da santificação da igreja através da palavra de Deus. Então, quando uma igreja ela deixa minutos para a exposição da palavra de Deus, quando tem 500 mil louvores, quando tem uma série de encenações, avisos. Eu tenho agora, dirigindo a igreja, eu paguei até um costume de dizer aos irmãos, acostumando a igreja, o seguinte: após a pregação da palavra, não há mais nada a não ser a oração e, se tiver lá, porque eu sou diácono, uma bênção apostólica, se tiver um presbítero, para que ela tenha a palavra final, né? Para que a mensagem divina seja
que saia por último, né, nos corações dos homens. Então o texto sagrado bem explicado na liturgia do culto, apesar que os hinos também tem que ser norteados pela palavra de Deus. Uma igreja que é bíblica, uma igreja que é bíblica, que tem uma boa teologia, os hinos são bíblicos. O porteiro tem que ser bíblico também, porque ele vai tratar bem as pessoas segundo as escrituras, o regente, enfim. Então ela é o meio norteador. Uma igreja que não tem pregação da palavra, ela está desnorteada e ela está caminhando para a sua extinção como igreja, né, realmente de Deus. E faça qualquer coisa, menos ser igreja. Se transforma num clube. Clube de testemunhos. Cada vez mais a gente vê essa diminuição do tempo da pregação. A gente está adicionando vários elementos, e às vezes elementos até que, se a gente fosse biblicamente mesmo, a gente não encontraria às vezes nenhum respaldo de colocar aquilo no culto. E diminuindo o tempo da pregação. A pregação vai ficando um tempo ínfimo, mínimo. Quando o povo já está cansado de tanto cantar, de tanto levantar, de tanto sentar, vamos ouvir a melhor hora do culto, alguém diz, né? Como é que é a melhor hora, o momento mais canteado que tem no culto? Como se fosse uma obrigação, né? Tem que ter a palavra mesmo, vamos botar aí, mas vamos dar a qualquer tempo, e qualquer pessoa também vai pregar. Então isso se torna um verdadeiro problema. Eu digo assim, faça o exercício, vá para o culto, a gente vai para o culto para adorar a Deus, louvar o Senhor, fazer o culto. Mas eu digo assim, faça um exercício, escolha um dia para ir para o culto, para não fazer isso, para não ir cultuar. Escolha um dia para você ir só para contar a quantidade de música. E veja como você vai se surpreender. Aí eu brinco. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Mas eu brinco com o meu filho dizendo que na igreja que eu inventar, que eu vou criar... Eu tô dizendo que é uma brincadeira, pessoal. Na igreja que eu vou criar, não vai ter música. E aí eu pergunto, por que não vai ter música? Imagina uma igreja que não tem música. Não vai ter... Por quê? Porque já tem demais nas outras. Então, quando você sentir falta de música, é só você ir na outra. Eu vou visitar você para ver como é essa nova igreja. Mas olha só, você estava comentando sobre a importância da palavra e eu acho que uma frase boa para isso aí é a seguinte: a igreja, ela existe em função da palavra e não a palavra em função da igreja. Perfeitamente. Então, a igreja, ela está subordinada à palavra. As escrituras sagradas. E tudo dela, tudo que ela for fazer, tem que estar fundamentado. Então, a palavra tem a primazia na liturgia do culto, porque a palavra tem a primazia na própria igreja. Exatamente. Se a gente for olhar o ministério de Jesus, foi um ministério fundamentado na pregação e no ensino da palavra. 2/3 do ministério de Jesus pelo menos ensinando. Pelo menos os evangelhos só contam que ele cantou um hino. Só. Mas ele ensinou muito e pregou muito. Pregou muito. Muito bom, já. É tanto que Jesus faz uma crítica, vamos fazer ao povo que só ia atrás de receber. Ele diz, vocês estão aqui atrás de mim, não é pela palavra que vocês ouviram. É pelo pão que vocês comeram e se alimentaram. Então... Fazendo a porcentagem pelo que está registrado que Jesus fez... Ele só cantou um hino. Só cantou um hino. Foi na ceia? Foi? Não, foi em direção ao Monte das Oliveiras. Getsemane, né? Ele canta um hino e sai do... Na ceia ele canta também o hino. Depois da ceia que ele vai pro Getsemane. Sim, é verdade, é verdade. É o mesmo. É o único. É verdade, o momento que a passagem de cantar o hino. Mas Paulo diz isso muito bem, ele divide, né? O culto, ele diz, quando vós vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Você está querendo convencer tem língua, não tem interpretação, né? Então, ou seja, Paulo está dizendo, quando vocês se ajuntam, tem momento para tudo. Tem um momento do salmo, tem um momento da doutrina e tem um momento da revelação, dos dons espirituais, das línguas estranhas, da interpretação. Mas ele diz, faça-se tudo para a edificação. Então, todo o louvor, toda a pregação, toda a manifestação espiritual tem um objetivo. Qual é o objetivo? A edificação do corpo de Cristo. Então é por isso que a pregação ela é tão importante, porque ela edifica.
ela ajuda a construir, que o corpo cresça sadio, né? Que o corpo... E agora eu lembro do texto de Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, quando ele disse que justamente que Deus deu aqueles dons, né? Os apóstolos, os profetas, e ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E existe um objetivo nisso, final, que é nós chegarmos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E ele cita um perigo, que é para que a gente não seja como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, como se fosse um barco à deriva. Existe um perigo aí, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A palavra engano aqui é um jogo viciado. Então a gente tem que ter muito cuidado e... Um jogo de dados que só cai naquele... Porque a pregação tem esse papel, edificar o corpo de Cristo e vaciná-lo contra estas pessoas que vão querer trazer engano para a igreja. Por isso que uma pregação bíblica, ela vai separar os bodes das ovelhas. O joio do trigo. Certo? É uma função do Espírito Santo. Mas o que é que ela faz? Ela simplesmente vai dividir aquele grupo realmente que ele não suporta a sã doutrina. E aí tem os falsos intérpretes e tem os maus intérpretes. A diferença do falso para o mau intérprete é aquele irmão que não estudou, não teve a oportunidade, ele quer a verdade. O falso intérprete não, ele quer simplesmente usar o texto de maneira fraudulenta. E aqui ele está citando um falso intérprete. Ele está dizendo, cuidado com o falso intérprete, porque vai prejudicar. Ele age com astúcia, né? O caráter dele é o astucioso, é o que ele quer manipular as escrituras para promover, naquele momento, uma glória pessoal sua, uma ideia que ele está passando, e simplesmente promover um momento de emoção que não está realmente ligado com a palavra de Deus. Eu diria que esse aí ele age com dolo, né? O outro é com culpa, mas esse é com dolo. É verdade. Porque ele age realmente com o propósito de falsificar. Sim, por isso que não há pena nem dó contra esses falsos profetas da atualidade, que serão julgados por Deus. Pois bem, a despeito de tudo isso que nós comentamos negativamente, na parte negativa. Tá querendo chegar no positivo e ainda não... Eu já vi que vocês não vão chegar. Não, mas a gente vai falar. Se nós observarmos aqueles casos em que a palavra de Deus ela é realmente exposta no púlpito, observarmos a reação da igreja, nós percebemos que ela se alimenta e aquele alimento traz o bálsamo, traz o crescimento, traz a edificação para a igreja. Mesmo aquela igreja que está acostumada com o oba-oba, ou a invenção, ou a falsificação. Mas quando vem o evangelho genuíno no púlpito, ali, a gente tem essa impressão, a gente percebe, tem impressão não, a gente percebe que ela é realmente alcançada, porque o poder não está no pregador. É verdade. O poder está no conteúdo do pregador, que é a palavra de Deus. Que é a mensagem. Não do mensageiro. Isso. Quando a massagem é substituída pela mensagem, realmente a cura, a restauração, a edificação e a transformação. E eu tenho um amigo que ele gosta de fazer uma comparação entre o culto e a escola bíblica dominical, considerando dentro do contexto pentecostal. Certo. E ele diz sempre assim para mim: ai das igrejas se só houvesse o culto. O que ainda salva é porque, embora haja o culto com essas situações negativas que já foram comentadas, a escola dominical dificilmente vai ter, porque ela já é um ambiente próprio para o ensino que deveria estar presente na pregação. Mas se não está presente na pregação do culto,
mas está presente na escola bíblica dominical. Aí consegue ainda dar esse equilíbrio. Verdade. Não é? Eu lembro do texto de Isaías 55, quando dizendo assim, né, que a palavra não voltará para mim vazia. Se não me engano, é esse texto de Isaías 55, né? 12. Mas fará o que me apraz, né? 11 ou 12. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então a palavra, ela tem um fim. E aí, quando a gente vê Jesus ensinando no Sermão do Monte, quando Jesus termina, o povo fica admirado. E o povo se admirou da sua doutrina porque ensinava com autoridade e não como os escribas e fariseus. Aquele povo estava acostumado a ouvir a pregação dos escribas e fariseus. Mas quando eles ouvem a verdadeira pregação, eles se admiram. Eles saem dali impactados com aquela mensagem. E aquela mensagem depois é corroborada pelos sinais. Porque quando a gente vê o capítulo 7, 5, 6 e 7, Jesus está pregando o Sermão do Monte. Mas no capítulo 8 em diante, Jesus faz... São 10 situações de milagres. Então Jesus demonstra a sua pregação pelos sinais. Mas o povo fica admirado em ouvir a doutrina, o ensino da palavra. Então, o verdadeiro ensino, a verdadeira pregação, ela traz impacto para a vida das pessoas, porque ela está fundamentada primeiramente na palavra e o pregador é usado pelo Espírito Santo. A gente ouve às vezes alguém dizer assim, né? Eu fui em tal lugar, ganhei tantas pessoas para Jesus. Você não ganhou ninguém. Quem ganhou foi o Espírito Santo que convenceu. E às vezes alguém que pregou um tempo atrás, um esposo, uma esposa que está orando há tanto tempo por aquela pessoa, e naquele dia o Espírito Santo tocou naquele camarada e ele foi à frente para confessar Jesus. Mas, ou seja, a pregação que é fundamentada na palavra e que ela tem aquele critério, né, do caráter, do fervor espiritual, ela não voltará vazia. Ela produz frutos. Quando eu comecei a pregar, na minha adolescência ainda, eu tinha um amigo que era pastor e ele sempre me convidava para pregar. Ele era até de uma outra denominação, que não a minha. E um dia eu disse a ele, reclamando assim, falando meio... tem muito interesse. Eu nunca vi uma pessoa se converter com uma pregação minha na sua igreja. Já preguei tanto na sua igreja e faz o apelo, mas nunca ninguém se converteu. Aí ele virou para mim e disse assim, deixe de ser besta, rapaz. Você não viu nem vai ver. Mas eu sei quantas pessoas estão aqui que foram fruto de mensagens que Deus usou a sua boca para falar. Glória a Deus. Agora você não vai ficar sabendo não quem são essas pessoas. E eu sei porque eu sou o pastor daqui. E é bom que a gente nem saiba às vezes para não gloriar. É porque hoje as pessoas dão mais ênfase à perspectiva da colheita e não da parte da semeadora. Do resultado. Né? Eu uma vez fui pregar num culto ao livre agora, meses atrás, uma espécie de cruzada, e quando eu terminei, ninguém veio à frente. E algumas outras vezes eu já fiz isso, né? Mas aí veio o irmão me consolar. Meu irmão, não fica assim não. Na próxima vez alguém se converte. Eu disse, não. Pronto, é comissão? Tá ganhando por comissão? Eu disse, não, meu querido, eu tô feliz. O senhor, olha a oportunidade que Deus nos deu. No meio da rua, a escritura foi pregada. E ele disse, não, mas é porque o senhor vai ficar triste. Eu disse, de maneira nenhuma, meu irmão. Eu estou alegre porque hoje tive a oportunidade de explanar um texto que era sobre a mulher samaritana. E essas pessoas vão guardar. Ninguém sabe. Né? A parábola, eu acho que é do semeador, mas tem duas parábolas do semeador, né? Mas enfim, o homem que plantou, ele não via. O apóstolo Paulo disse que Paulo plantou e Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Eu plantei. E Apolo regou e Deus foi. E ele disse, nem eu que plantei, nem sou alguma coisa, nem Apolo que regou é alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. Mas isso revela uma característica, Vitor e professor Cláudio, das igrejas atuais, a maioria, que os cultos são balizados pela perspectiva dos sinais. É prometido muita coisa. E em várias passagens das Sagradas Escrituras, o Senhor Jesus
apesar de ser um homem que operou milagres, né? Sem verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que operou milagres, em muitas passagens Jesus dizia, não vou fazer não. Em Marcos capítulo 1, versículo 36 e 38, Jesus fez sinais, depois foi para o monte, para a oração, e no outro dia Pedro encontrou ele e disse, ei, todo mundo está ali procurando, está esperando, como se assim, ei, vai ter outra rodada de milagres hoje, né? E qual é a resposta de Jesus? Não irei. Irei pregar nas aldeias vizinhas. Eu não irei pregar, não irei lá fazer o milagre que vocês querem. Então, o costume hoje é das pessoas marcarem um evento prometendo que Jesus vai lá fazer o milagre, vai ter essa salvação, e o pregador às vezes fica chateado. Na verdade, Cristo está mais presente na perspectiva do ensino. Quando você entende, já é um milagre que é o Espírito Santo que está fazendo, e os sinais vão seguir. A igreja não precisa correr atrás, né? João 6,30 também vai falar sobre isso, que as pessoas instigavam a Jesus a multiplicar de novo o pão. E aí? Seguidores pelo pão. Nossos pais deram o maná. Como foi? Abraão? Não. Moisés deu o pão do céu. Aí Jesus disse, não. Quem deu não foi ele, não. Quem deu não foi não. Quem deu o pão do céu foi o Pai. Eu sou o pão. O verdadeiro pão do que céu. desceu do céu. E dá vida ao mundo. E o povo estava ali. Eles estavam interessados por Jesus, porque quando Jesus entra no outro lado, ele se encontra. Mestre, onde é que tu estavas? Era uma pessoa que estava interessada por Jesus. Chamava ele de mestre. Mas na verdade estava interessado pelos sinais. E Jesus preocupado com a doutrina, com o ensino, que é o que salva o pecado. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Paulo viajava, fazia as viagens missionárias. O que ele procurava? Uma sinagoga para pregar. Se não tivesse sinagoga, reunião, não tivesse algum ajuntamento de pessoas, ia pregar. E aí Deus, através de Paulo, olha onde o evangelho chegou. Paulo conseguiu pregar em boa parte da Ásia. Chegou ao continente europeu, quando entrou na Macedônia. E alguns dizem até que chegou à Espanha. Então veja, e Paulo sem avião, sem carro, sem moto. Só na loucura da pregação. Só na loucura da pregação, alcançou a Ásia, alcançou a Europa, alcançou tantos lugares, mas qual o objetivo de Paulo? Chegava ali, vamos se reunir para quê? Para ouvir a palavra. Ouvir a pregação, Paulo pregava, Deus fazia, plantava uma igreja, colocava alguém lá, ia para outro canto, pregava, e assim o evangelho foi... E os sinais seguiam. Os sinais seguiam. Ele não marcava um momento de milagre, a noite do milagre. Mas os sinais seguiam. Porque quando a igreja ela tem a primazia em viver o que a Escritura diz, os sinais seguem sem que a gente precise estar. E veja que Deus cria situações para que a palavra seja pregada onde Ele quer. Porque quando Paulo é preso, Deus dá a oportunidade a Paulo de pregar para toda a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador. Paulo jamais teria condições de pregar para aquele povo se não estivesse preso. Mas Paulo passou um tempo preso ali em Roma, na sua primeira prisão, e todos os dias tinha um guarda que estava com ele. E aquele guarda passava o dia ouvindo Paulo pregar. Todo dia tinha um e Paulo pregava. E tinha outro, e ele não tinha como deixar de ouvir, porque estava guardando Paulo. Então Paulo pregou para ele, disse, eu preguei para a guarda pretoriana. Aí no final da carta aos Filipenses ele diz o quê? Da casa de César. Exatamente. Também. Então, Deus ele cria situações para que a sua palavra chegue aonde ele quer. Então, se Paulo estivesse livre, talvez Paulo não alcançasse aquelas pessoas. Mas Deus permitiu que Paulo fosse preso para que toda aquela guarda, todas aquelas pessoas que estavam ali no palácio ou faziam parte da corte, ouvissem a pregação do evangelho. Amém. Amém, queridos. Amém. Que bom, né? Mas é falar de pregação, né? Quem vai longe. Tô vendo aqui que a gente ia até bater o recorde. Ia fazer igual o Paulo pregando, que fez a vigília, né? Isso. Bom, quero agradecer a presença de Gerson Willi, professor Gerson Willi, José Vitor, né? José Vitor, por abrilhantar o nosso podcast Cristianismo Inteligente com esse tema tão relevante para os nossos dias, pregação e pregadores, ou pregadores e pregação. E esperamos que todos os que acompanham, todos os que estão assistindo, sejam realmente edificados com essas palavras. Deus abençoe a todos vocês e aguardem
os próximos episódios. Se inscrevam no nosso canal para acompanhar todo o desenvolvimento, né, das temáticas que estarão sendo abordadas aqui e também os próximos convidados que virão e o retorno também desses dois, né, que vão estar também retornando. Essa conversa que a gente teve já deu aí muito pano para manga, outros temas que nós podemos ampliar. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado pela oportunidade.